Quero começar essa mensagem perguntando a você: quantas oportunidades Deus já colocou diante de você? Nesse vídeo, você descobrirá a história de um rei que perdeu a única oportunidade que Deus havia colocado em suas mãos e muito mais, princípios que mostram o perigo de ignorar o momento certo de agir. Não perca, porque essa mensagem está imperdível e ela pode sim mudar a sua vida. Antes mesmo de entrar nessa mensagem, eu sou o pastor Gilmar Pinheiro e é uma grande honra ter você aqui em nosso canal missionário, @Movidos por Missões. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like de confiança, compartilhe e se essa mensagem edificar a sua vida, compartilhe ela para que mais vidas sejam edificadas também. E nós temos o nosso botão Seja Membro, que você poderá estar nos abençoando todos os trabalhos que nós fazemos mensalmente por R$ 7,99. Você estará abençoando as nossas viagens missionárias, os nossos trabalhos de missões urbanas. Você estará abençoando projetos de fundação de igreja em lugares remotos e até 2 missionários na África transculturais que abençoamos. Sem mais delongas, vamos à Palavra de Deus e o nosso texto está no livro histórico de 2 Reis, capítulo de número 13, versículos 14 a 19. Assim diz a poderosa Palavra de Deus. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença o qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou: essa flecha é a flecha da vitória do Senhor sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5, 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você vencerá somente 3 vezes. Essa profecia, meu querido irmão, minha querida irmã, foi feita por um grande profeta e homem de Deus chamado Eliseu, sucessor do profeta Elias e detentor da unção dobrada que havia sobre Elias. Era o fim de sua vida. Segundo o texto bíblico, Eliseu estava muito doente e ele estava doente, segundo o texto, de uma doença que ele deveria morrer. E o destinatário da profecia era o rei Joás, o 13º rei de Israel. Convém ressaltar aqui que o reino de Israel estava dividido. Isso mesmo, depois da morte do grande rei Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, o reino ficou dividido. Seus filhos, 2 filhos, Jeroboão e Roboão. Jeroboão ficou com 10 tribos ao norte de Israel e 2 tribos permaneciam na parte sul.
A parte norte de Israel vinha por muitos anos sendo castigada pelas constantes invasões dos sírios. Se formos ver o contexto aí no capítulo 13, versículo 7, olha o que diz a palavra de Deus. De todo o exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-os ao pó. Então, aqui fica muito claro a situação que Israel estava vivenciando, o rei antecessor Jeoacás e agora um novo rei que assume a nação de Israel completamente devastada. Ele precisaria defender Israel dos sírios, porém não dispunha de um exército, poder bélico, carros, cavalheiros para enfrentá-los. Afinal de contas, eles já haviam tomado muitas cidades do outro lado do Jordão. Como enfrentá-los? Certamente, Jeoás olhou aquele exército gigantesco dos sírios e temeu. Então, diante desse temor, diante desse medo, diante desse receio, diante dessa situação que parecia sugerir o fim, Jeoás foi buscar a palavra do Senhor. E ele deixa um precioso preceito para mim e para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Ele foi até ao Deus, ao Todo-Poderoso, consultá-lo através do profeta. De fato, o Salmo 1, o salmista diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz prosperará. Mas o versículo 1 é emblemático. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, em momentos de angústia, em momentos de guerra, em momentos de problema, em momentos de deserto, em momentos em que estamos procurando uma direção, nós devemos procurar aconselhamento com quem tem vida com Deus, experiência com Deus, vida de jejum e oração, porque certamente essa pessoa lhe dará um bom conselho. Talvez eu esteja falando para alguém que está escutando esta pregação ou assistindo esta pregação, que acha que o seu problema é tão grande tanto quanto o que o rei estava enfrentando. Com certeza passou na cabeça de Jeoás que esse problema não teria solução. E certamente esse pensamento também ocupa a nossa mente quando estamos vivenciando problemas assim, que nós não enxergamos a solução. Eu quero te lembrar, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus está sempre pronto para ouvir o teu desabafo, enxugar as tuas lágrimas. Se você se sente acabado, destruído, desanimado, corra até Deus, chore, conte para Ele todos os seus anseios, tristezas. O Salmo 62 é um salmo incrível. O salmista Davi vai dizer: somente em Deus espera a minha alma silenciosa. Dele vem o meu galardão e só Ele é a minha rocha. Ou seja, o salmista Davi, ele estava ali colocando toda a sua esperança em Deus. E
Ele diz nesse salmo: confia no Senhor de todo o teu coração e derrame a sua alma perante Ele. O que o salmista está querendo dizer? Momentos de anseio, de tristeza, nós devemos correr para os braços do Pai e colocar nas mãos dele todos os nossos temores, porque ele tem cuidado de nós. É ele que nos fez a promessa: nunca te deixarei e nunca te desampararei. E o rei foi então derramar a sua alma ali perante o Senhor, na presença do profeta Eliseu, que mesmo no leito de morte teve forças para se levantar e fazer, quem sabe, a sua última profecia. A ordem foi emblemática e clara. O rei disse a ele: pegue o arco e as flechas. E o rei pegou o arco e as flechas. Sabe o que isso simboliza? Simboliza que o rei tinha um problema em suas mãos e que ele mesmo, com a graça de Deus, com o poder de Deus, deveria enfrentar o problema. Muitos têm problemas sérios na vida e querem que os outros resolvam por ele. Não. É você que vai ter que resolver o seu problema. Põe a mão no arco e na flecha. E no momento que o rei pegou o arco e a flecha, há um simbolismo tremendo aqui. Versículo 16 diz que Eliseu colocou as mãos sobre o arco. E ali a presença de Eliseu significava a presença do próprio Deus. Quando fazemos a nossa parte, Deus vem com suas mãos. É verdade, a palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei. Se você quer resposta, você vai ter que clamar. A palavra de Deus diz: batei e abre-se-vos-á. Se você está precisando de uma porta aberta, você tem que bater. A palavra de Deus diz: pedi e dá-se-vos-á. Se você quer receber aí ajuda de Deus, você tem que pedir. Então, aqui o rei vai até o profeta e essa simbologia maravilhosa nos assegura que Deus estará conosco, como ele prometeu, todos os dias até a consumação dos séculos. No momento que Eliseu coloca a mão, simboliza que quando fazemos a nossa parte, Deus vem e coloca a mão sobre nós e nos ajuda na batalha, nos ajuda na guerra, nos ajuda nos desafios. Ele nos ajuda. Por isso que Davi vai dizer: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, com essa frase perigosíssima. Está nas mãos de Deus. Não. Está nas mãos de Deus e nas suas mãos também. O versículo 15, a ordem foi clara: pega o arco, pega as flechas. O rei teve que pegar o arco e pegar as flechas. Joás obedeceu. E você vai obedecer? Vai ficar de pé? Vai enfrentar o problema? Mas eu não sei de onde vem o meu socorro. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não dorme, ele não tosqueneja, ele é a sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O meu socorro, o seu socorro vem do Senhor, meu irmão. Obedeça apenas como Joás obedeceu. Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do rei e ordenou: abre a janela para o oriente e atire. Atitude. Temos que ter atitude. E Eliseu novamente obedeceu, abriu a janela, esticou o arco e lançou a flecha. E o profeta de Deus declarou: essa é a flecha da vitória do Senhor. Você ferirá os sírios até destruí-los.
era a flecha da vitória. Meu irmão, quando você esticar o teu arco e as tuas flechas, será a flecha da vitória sobre a sua família, será a flecha da vitória sobre o seu casamento, será a flecha da vitória sobre o seu trabalho, será a flecha da vitória sobre o seu lar, será a flecha da vitória sobre a sua saúde. É a flecha da vitória. Mas algo precisava ser feito. E ele fez. A prova final ainda estava diante do rei e certamente ele não sabia. É aqui que eu quero que você tenha total atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. A flecha da vitória foi disparada, mas não era tudo, era apenas uma flecha. E o profeta deu a ele um outro comando: agora pegue as flechas e fere a terra. E Jeoás bateu 1, 2, 3 vezes e parou. E o silêncio tomou conta daquele ambiente. Versículo 5 vai dizer que Eliseu, tomado por grande indignação, exclamou: por que parou? Por que você não golpeou 5 ou 6 vezes? Agora sua vitória será parcial. Ué, ele não disse que a flecha da vitória havia sido lançada e que ele feriria os sírios até destruí-los, até extirpá-los, até aniquilá-los? Não era essa a promessa? Sim, era essa a promessa. Mas na segunda parte, aí o rei parou de golpear. Então o profeta disse: agora a sua vitória será parcial. Você vencerá, mas não destruirá o inimigo completamente. Ou seja, o problema ficaria cíclico, iria retornar. Foi assim que Jeoás perdeu a oportunidade definitiva. Ele fez algo? Sim, ele fez, mas não fez tudo. Meu irmão, minha irmã, fazer algo não é o suficiente. Você tem que fazer tudo. Eu vou repetir. Você tem que fazer tudo, senão o seu problema terá apenas uma vitória parcial. Ele obedeceu? Sim, certamente. A palavra de Deus aqui diz que ele obedeceu, mas obedeceu sem intensidade. Ele começou, mas não terminou com paixão. E eu quero despertar a você que essa cena ecoa até os dias de hoje. Quantas vezes Deus nos dá uma oportunidade, uma única oportunidade, e nós não aproveitamos. Ele abre a porta e nós hesitamos. A porta está aberta, mas teremos que guerrear contra os fariseus, contra os jebuseus. Ora, Deus não disse que daria Jericó nas mãos de Josué? A porta estava aberta. Ele tinha que tomar posição. Os gigantes estavam lá? Sim, certamente os gigantes estavam lá. Mas Deus disse que daria Jericó a Josué. Aí nós esperamos que as coisas fiquem boas. Não vai ficar boa. Você precisa estar de pé, a porta está aberta e sobre a promessa de Deus você precisa entrar, porque senão a porta vai se fechar. Não perca a oportunidade. Mas a porta se abre e nós hesitamos. O chamado vem e nós adiamos. Não é comigo não.
Não, prefiro ficar sentadinho aqui no banco, só dizimando, ofertando, sendo fiel, obedecendo. Não, meu irmão, o reino de Deus precisa avançar. O Senhor Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. A tradução aqui é do gerúndio, que diz indo, ou seja, indo hoje, indo amanhã, indo semana que vem, indo mês que vem, indo ano que vem, até que o Senhor venha lhe recolher. O chamado está claro para você e você sempre procrastinando e adiando. O tempo chega, mas a falta de ousadia nos faz recuar. Meu irmão, a palavra de Deus diz que Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de ousadia. Deus não está chamando os poderosos desta terra, Deus está chamando aqueles que dizem: eis-me aqui. O tempo chega, então seja ousado, não recue. A palavra de Deus diz que Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Sabe o que aconteceu aqui? Joás nunca teve outra chance. É sobre isso, meu irmão. Às vezes há uma única oportunidade e nós não teremos outra chance. Ele perdeu a oportunidade e você vai perder a oportunidade? Essa oportunidade que ele perdeu, meus irmãos, nunca mais voltaria. Cuidado! A oportunidade que você perder talvez seja única e você não terá uma outra chance. Vai bater suas flechas com fervor? Vai continuar guerreando por sua casa, por sua família, pelo seu ministério, pela sua saúde, pelo seu casamento, pelas suas finanças? Vai continuar guerreando? Ou você vai bater com as suas flechas só 1, 2 e 3? Não, Deus está dizendo para você: golpeia a terra, que você vai ter vitória. Quero finalizar essa mensagem dizendo que oportunidades são como flechas. Isso mesmo, oportunidades são como flechas. Uma vez lançadas ou perdidas, não voltam mais. Meu querido irmão, minha querida irmã, se essa mensagem chegou até você, não hesite, a porta está aberta. Entre. O chamado está diante de você. Pare de adiar. O tempo chegou. Seja ousado. Não ignore o que o Espírito Santo está falando à sua igreja através dessa mensagem. É momento de agir. Não perca as oportunidades. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu casamento, a vida dos seus filhos, o seu ministério, a sua igreja. Que Deus abençoe os missionários. Gostou dessa mensagem? Não deixe de dar o seu like, da confiança, de compartilhar e de postar aí como Deus lhe abençoou ou como Ele falou com você através dessa mensagem. E falando de oportunidade, eu vou deixar aí na descrição do vídeo outra mensagem incrível para você lançar o seu pão sobre as águas em meio à adversidade. Certamente essa mensagem falará profundamente ao seu coração. Deus abençoe a sua vida no precioso nome de Jesus.